Ei, já estamos ao vivo! Vou bater um papo com esse querido ator e diretor www.marlenecolé.com.br. Ele já está aqui! Ele é um homem de teatro, Marcelo Lazarato, Matheus Graça. Eu já vou chamar ele. Eu ficar testando, né? Qual internet está melhor. Tem que medir para não cair e tudo mais, mas já estamos aqui. Olá! Eu não estou me vendo. Você tá... Mas eu tô te vendo. Bem, você tá me vendo. Agora não mais. Peraí, deixa eu ver. Ixi, não mais. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo, agora eu não tô te vendo porque deu uma travadinha. É, eu não estou te vendo. Estou vendo só aqui as nossas duas carinhas. Oficial Pedro Leão quer que você esteja nesse vídeo ao vivo. Isso. Faz o seguinte, vou te chamar de novo. Peraí. Oi, Flavichas, Raquel, Helder. Deixa eu chamar o Lazarato aqui. Rodrigo Bidzinho. Tá me vendo? Não. Mas, ó, eu tô te vendo perfeita e a imagem tá boa. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Tá bom, então tá bom. Vamos fazer. Finge que é como se fosse rádio. Tá bom. Eu tô te vendo perfeitamente. Às vezes a gente tem esses probleminhas de retorno, tá? Mas a imagem tá ok. Já tem gente chegando aqui. Júnior Cabral, querido Cabral, Luvalho, Maria. O pessoal vai chegando. Marcelo Lazarato, ator, diretor, querido, foi meu professor lá no Célia Helena e tem muitas produções e muitos trabalhos. Lazarato, onde tudo começou? A arte te tocou pela primeira vez onde? Foi o teatro mesmo? Você lembra do seu primeiro contato? Primeiro foi como espectador e como tudo começou profissionalmente? Foi quase que simultâneo, Pedro. Eu estava na adolescência, eu estava me especializando em alguma atividade esportiva, no caso, na época, o tênis. Eu era um esportista, treinava todos os dias. E aí, da oitava série, a escola recebeu uma professora que propôs para os alunos, nós, para montarmos Hair, o musical Hair. E neste mesmo ano eu fui assistir um espetáculo chamado Aí Vem o Dilúvio, um grande musical ali no começo dos anos 80, aliás, era 1980 exatamente, no Teatro Chico Anísio, que não tem mais, perto da estação São Joaquim do metrô. Tinha palco giratório, tinha casas, e tinha uma arca que era construída, e muita gente cantando, dançando. E essas duas coisas simultâneas, né? Tanto o espetáculo que eu vi quanto o hair que eu fiz na escola me inseminaram de uma coisa para mim nova naquele momento da minha vida, bem surpreendente. Fiquei fascinado com aquilo, tanto com a atuação, cantar as músicas. Eu acho que o tema do hair também me pegou, a questão que está no fundo, né, no escopo do pensamento do Herder, de uma sociedade um pouco mais igualitária. E aquelas músicas do Rex são lindas, né? Aquários, Deixa o Sol Entrar. Somado ao espetáculo que eu vi e que eu fui completamente tomado pelo espetáculo, tanto que eu levei. Até hoje eu não sei por que eu fui assistir esse espetáculo com 14 anos sozinho na época, não sei por quê. Eu fui sozinho. Depois eu levei família, levei mãe, pai, levei tio, levei primo, levei todo mundo para ir pro teatro assistir aquela peça, de tanto que ela me tocou. E era uma superprodução na época, porque tinha até LP, não de LP, um LP da peça, que era uma coisa bastante rara. E a peça era de dois italianos, né? É, dos O Aí Vem italianos. o Dilúvio. Exato. Garinei e Giovanni. Isso mesmo. E eu nem sei, eu tinha 14 anos, né? Então eu não sei exatamente até hoje o quanto a peça era uma peça super
legal, muito boa, ela tinha qualidade artística, eu sei que eu fui arrebatado por ela, né? Isso é importante dizer, porque é muito importante a gente estar com obras em cartaz, né? Sempre, o teatro está sempre sendo fomentado, porque quando você menos espera, você pode estar comunicando algo muito especial para alguém, sabe? Você pode estar transmitindo alguma coisa muito importante para alguém e você pode de fato mudar a vida dessa pessoa. Então a nossa responsabilidade quando a gente traz alguma peça a público, né, é muito grande por conta disso. Eu sou a prova disso. A minha vida começou a mudar o eixo completamente. Eu mudei meu rumo completamente a partir deste episódio, né? Ou seja, sendo o espectador de uma obra, assim. Muito interessante. Olha, você sabe, é lógico que não foi a mesma montagem, mas eu tive um encontro com a. Estava conversando com a Elizabeth Savala essa semana, e ela Hum, também foi arrebatada pelo Hair. No Teatro Municipal de Ribeirão Preto, ela hum, recebe a cena, quem fazia a montagem era o Estênio Garcia, e ela recebe a rosa da mão do Estênio Garcia. Ela já imaginava fazer teatro, e a partir daquele momento ela sai do teatro, o namorado brigando com ela de ciúmes porque recebeu a rosa do Estênio Garcia. Ela largou o namorado e entrou para o teatro e nunca mais parou. tá Então vendo? é mágico como cada obra toca cada um de alguma forma. Né? No seu É isso. caso, foi primeiro produzindo, de certa forma, até de uma forma amadora, mas produzindo o ré, mas também é uma obra que lhe causou uma transformação. Não, me causou profundamente, tanto que o Harry me acompanhou muito. Depois, no colegial, quando a gente montou um grande grupo de teatro na escola, grande mesmo, assim, um monte de gente. A peça que a gente escolheu foi o Harry para a gente montar. E eu e meu colega, a gente começou a descobrir uma fita VHS do Harry na época. E a gente assistiu inúmeras vezes copiando as legendas para a gente construir o roteiro da peça. As garotas que sabiam dançar melhor, elas assistiam o filme para tentar roubar as coreografias, imitar as coreografias. E a gente começou a montar a peça inspirado completamente no filme. Assim, foi muito, muito interessante isso. Muito interessante. O Harry é uma peça que me acompanha. E você já consumia arte de outras formas? Eu digo assim, o cinema já fazia parte da sua vida antes do teatro, a Ah, já. música, e você acredita que o teatro veio para apurar ainda mais? Você já transitava pelo sensível que a arte causa e o teatro veio para te arrebatar de vez? A minha mãe, ela era professora de piano, ela chegou a cantar num grupo musical, em dupla. O meu pai era uma pessoa de muita sensibilidade artística. Meu pai ele podia ter se tornado um artista plástico, um pintor, mas a vida dura deles lá no final, lá nos anos 50, né? Ele teve que abrir mão disso por conta da sobrevivência mesmo, né? Teve que trabalhar em fábrica. Tivemos um probleminha técnico, a internet às vezes não nos ajuda. É aquele horário complicado das muitas lives, vocês sabem. Débora Olivieri, querida Débora Olivieri, tá por aqui, Débora. Lazarato saiu, vou chamar o Lazarato de novo. Tem um ensaio? Bom ensaio, obrigado por estar aqui com a gente nesse começo de papo com o Lazarato. Deixa eu chamar o Lazarato de novo. O Lazarato teve um probleminha com a internet aqui, mas a gente já resolve, ele volta. Deixa eu chamar ele de novo. Deixa eu mandar para ele aqui. Obrigado, Débora. Beijo, bom ensaio. Conte-me tudo depois. Deixa eu... Ah, Valente Godoy, querido. Deixa eu chamar o Lazarato de novo. Mandar para ele aqui. Oi, Laís. Tudo bem, Laís? Como você tá? Hein? Deixa eu chamar o Marcelo de novo.
aqui. Mandei para o Lazarato. Vamos ver se ele volta aqui. Ele já está aqui, ó. Deixa eu chamar ele de novo. Gente, a internet tem dessas. Aí, voltou. Voltou? Voltou. Você estava falando do seu pai, a hora que travou. Lindamente falou da sua mãe, estava contando do seu pai. Nossa, eu falei tanto depois. Então, peraí, ó. Deixa eu lembrar. O meu pai com certeza foi um desses caras que a vida não deixou ele desenvolver a sua potência máxima, assim, por conta das necessidades de sobrevivência, né? Mas meu pai era um cara que tinha uma sensibilidade artística muito evidente, assim, muito evidente, para a pintura, para o desenho. E ele não conseguiu se desenvolver por conta disso, por conta da lida, por conta de família, né? Ele teve que assumir outros empregos na vida. Mas eu acho que essa característica, esse tipo de sensibilidade, vem um pouco dos meus pais, sim, com certeza, e do meu padrinho. Quando eu era pequeno, eu ficava muito com os meus padrinhos, e o meu padrinho, ele era muito apaixonado por música, muito, assim, música clássica, variada, assim. Isso acabou desenvolvendo em mim um gosto pela música bastante eclético, que eu acho que para o teatro, para a função que eu desenvolvo, ter esse gosto eclético a partir da música me favorece, porque no teatro a gente encontra muitas pessoas, né? E isso é muito bom, porque as pessoas chegam com seus gostos, com suas sensibilidades, e eu, na condução de trabalho, tenho que conseguir reunir essas potências de alguma forma, né? Essas visões, esses gostos, esses quereres, para convergir numa coisa que a gente possa criar junto, né? Então, acho que esse meu gosto eclético, que eu adquiri lá na adolescência, é uma coisa que me potencializa como artista, criador e como condutor de trabalhos. Maravilha. A Mari Corali está dizendo, a gente falou de ser arrebatado, ela está falando, eu fui arrebatada pelo Senhorita Else, feito pelo Marcelo, direção do Márcio Aurélio. Vamos falar um pouquinho desse trabalho? Oi, Corali, como é que vai? Nossa, esse é um trabalho especial mesmo. Foi um trabalho da Companhia Razões Inversas, que é um grupo que eu fiz parte durante 10 anos, os anos 90 inteiro. Em 97, a gente pegou essa novela do Schnitzler, do Arthur Schnitzler, que é um autor austríaco, contemporâneo do Freud e amigo do Freud. Muitos dizem que toda a parte ficcional da teoria do Freud está em Schnitzler. E a gente pegou essa novela e a gente fez uma adaptação, primeiro dramatúrgica, eu, o Marcos Aurélio, o Paulo Marcelo e a Débora Duboc. E começamos a conterrânea com quem você depois trabalhou várias vezes, né? Durante os anos 90 inteiro com a Débora Duboc. Somos muito chapas. É uma grande atriz, uma grande amiga. Sua conterrânea, sim. E aí começamos a fazer esses ensaios e eu posso dizer para você que foi um trabalho que talvez eu tenha me descoberto definitivamente como ator, porque no processo de criação eu propus acho que uns 15 modos diferentes de fazer o Barão von Dorsey, que era o personagem que me coube, para o Márcio. Versões diferentes do mesmo cara, e o Márcio falava, não é assim, não é esse, não é esse, não é esse. Até que um belo dia a gente conseguiu chegar num lugar interessante. Mas é muito interessante esse trabalho, né, do que o teatro oferece, de você, a repetição, né, faz com que você vá descobrindo e redescobrindo e acessando possibilidades e potências que há em você de algum modo, que você nem supõe que há em você, entendeu? Só com um trabalho continuado, né, da repetição dos ensaios, ainda mais um trabalho num coletivo que continua, né? Razões Inversas, naquela época eu já tinha 7 anos, a gente estava 7 anos juntos trabalhando, né? Então a gente consegue, de repente, descobrir coisas, potências que a gente não sabia que tinha, né? Muito bom. E o Secretariado foi um êxito, a Débora ganhou o prêmio Shell com esse trabalho. Eu fazia o Barão von Dorsey, que era o barão que seduzia a garotinha que tinha 15 anos, porque ela estava necessitada, porque os pais estavam endividados, ela precisava de um dinheiro para suprir as contas do pai, e o barão se utiliza disso para conseguir conquistá-la de algum modo, seduzi-la de algum modo.
É uma peça muito interessante, que foi feita de maneira muito criativa. A gente usava, na época, 4 televisões, tubo, 29 polegadas, edições ao vivo, gravado ao vivo, microfones. Era uma peça para a época assim, de muita tecnologia, que era muito difícil de fazer naquele momento. Naquele momento era muito difícil de fazer. Hoje em dia isso tudo é muito mais fácil, né? Olha aqui, a gente conversando aqui, em plena pandemia, como se a gente estivesse pertinho do outro, ao vivo, olha só. Né? É, vocês já estavam prevendo muitas coisas lá quando inseriam tecnologias e precisavam se adequar na lida delas com o espetáculo, né? É isso aí. Olha, já que a gente falou do ator, eu queria falar de um outro trabalho que você fez também, que foi com a Lígia, né? Uhum. A entrevista, que se eu não me engano é também de outro amigo nosso, outro mestre querido em comum, que ele vai estar aqui sexta-feira, que é o Samir Yazbek. Isso. E queria saber como que foi esse trabalho também, o processo com a Lígia, e ter o autor assim ali tão próximo de vocês, um amigo, e essa construção coletiva, né? É isso aí, foi bem isso mesmo que você acabou de falar. Foi um trabalho assim, de afetos, né? Acho que o afeto construiu tudo aquilo, porque foi muito intenso mesmo, foi muito bom. Você está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Aqui deu uma apagada, achei que eu tinha saído do ar de novo. Eu conheci o Samir já há muitos anos, quando eu estava na ECA, ainda na USP. O Samir apareceu, acho que no segundo ano. Ele foi fazer uma espécie de. Ele estava começando, novinho, fazendo trabalho de dramaturgia dos improvisos que a gente fazia na aula do Janot, lá na USP. Conheci o Samir aí, depois a gente seguiu caminhos separados e a gente foi se encontrar lá nos anos 2000, né? Lá na época do Fingidor, que ele fez o Fingidor. E aí, um belo dia, ele se aproximou bastante da Lígia, daí ele apresentou esse projeto para a Lígia, esse texto, a Lígia falou assim, o Marcelão tem que dirigir esse negócio. E aí, li o texto, adorei, e foi muito bacana, porque foi um trabalho que o diretor, que era eu, também atuava, mas eu não atuava em cena exatamente. Eu fazia o entrevistador, né, da escritora que a Lígia interpretava, então a Lígia ficava sozinha em cena e eu ficava na cabine, entrevistando com o microfone para a plateia ouvir no áudio, né, as minhas perguntas, e ela sozinha em cena, só que esse entrevistador era marido dela, né, ex-marido. Então, além dos aspectos da literatura, da discussão da literatura e da criação, né, literária, que era o tema central que o Samir meio que desenvolveu, tinha subliminarmente essa relação deste casal que tinha rompido e que estava ali tentando se manter profissionalmente, né, no exercício profissional do entrevistador e da entrevistada. E olha, um jeito diferente, já uma comunicação quase como que a gente está vivendo aqui, hein? Porque você não estava em cena. De novo, a tecnologia, se não podemos falar de tecnologia, talvez um jeito diferente de colocar o ator, usar só a voz. Novamente, um jeito diferente de se fazer teatro em outro trabalho seu. É verdade. Eu gosto, na verdade, dessas coisas. É uma coisa que me fascina. E o processo de criação disso foi muito bom, porque foi um trabalho dos três conversando o tempo inteiro, assim. Então, o diretor conversando com a atriz, ouvindo o que a atriz propunha, o autor ouvindo o diretor, ouvindo o que o diretor propunha. Então, tudo que a gente ia entendendo do texto, a gente ia jogando na roda e uma coisa ia transformando a outra. Então, é um trabalho que nasceu muito sólido. Ele nasceu muito forte, porque a interação dos três foi realmente muito especial. Aí chegou o Ulisses Com ainda com a cenografia, né, que é uma cenografia muito simples e muito linda, que era um grande tapete que fazia assim um fundo infinito, um tapete vermelho, era lindo aquilo. E ela sentadinha ali na cadeira. Era um trabalho muito enxuto, muito sintético e muito minucioso, assim, com muitos detalhes, assim. E acho que a gente alcançou uma ótima realização, porque
A Lígia também foi indicada para prêmio ali. É um trabalho bastante vertical da figura daquela mulher, né? Ela tinha que acessar materiais humanos muito profundos mesmo. E a Lígia é uma grande atriz, né? A Lígia é uma grande atriz. Sempre falo Sim. para ela, Bom, você tem que e é muito voltar. engraçado porque a Lígia é totalmente impossível, às vezes, é, 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 se sentir pressionada sendo filha de quem é. E a Lígia transitou por uma interpretação e por um jeito de conduzir a carreira dela totalmente diferente. E é uma grande atriz e uma grande profissional das artes e de teatro, né? Hoje ela conduz um pensamento, né? Ela tem 3 escolas, né? Que estão todas conversando entre si, desde a criancinha até a pós-graduação, né? Então, a Lígia, ela vem defendendo um jeito de se estar no mundo, né? Vinculado às artes cênicas muito profundamente, né? Isso tem muito valor, tem muito valor. E acho mesmo assim que ela deveria voltar mais para os palcos, porque ela é uma ótima atriz. Sempre Eu falo isso. também acho que ela devia voltar mais para os palcos. E você também deveria atuar mais, né, Marcelo? Vamos É fazer essa verdade. chamada também? Vamos, vamos. Eu topo, eu topo. Eu acho que eu também consigo, de alguma forma, não passar vergonha no palco. E que momento o diretor começa a despertar em você, quase que junto também, como tudo aconteceu muito junto, e você vem um pouco da pesquisa do teatro de grupo, do teatro amador, você estava sempre dirigindo, e você não é um diretor comum, você transita por todas as áreas, assim, né? Você gosta de participar de tudo. Vira e mexe a gente vê ali falando sobre uma iluminação, sobre uma trilha, mas em que momento que você consegue marcar o início da carreira do diretor? Porque às vezes a gente ouve muito o diretor de teatro Marcelo Lazarato. Parece que esse Uhum, título ficou muito mais forte do que os outros. Então, em verdade. respeito a essas divulgações, que não são tão corretas, porque você é um arte educador, é um pesquisador, é um ator, mas em que momento que o diretor nasce, talvez, para o público em um trabalho? Para o público, profissionalmente, nasce lá no final dos anos 90. Para o artista em formação, foi dando aula. Eu comecei a dar aula muito cedo, eu ainda era aluno da USP, comecei a dar aula, e as escolas de teatro foram as minhas escolas de direção, em paralelo com a Companhia Razões Inversas, que o Marcos Aurélio era um diretor excepcional, e eu aprendi muito do ofício da direção com o Marcos também, sendo ator. Ali eu era ator, e eu sacava a direção dele, e eu comecei a entender bastante direção ali pelos lugares dele. E eu tinha a prática, o exercício nas escolas de teatro. Tanto que a Companhia Elevador de Teatro Panorâmico, que é a companhia que eu fundo lá no final dos anos 99 para 2000, acontece exatamente no momento que a Companhia Razões Inversas, que eu atuava, começou a perder um pouco o fôlego ali, e eu já tinha necessidade de ter um grupo para dirigir os meus trabalhos, e eu estava formando um grupo de alunos que estava querendo sair para o mercado. Então a gente uniu forças e ali eu me instituo diretor. E então essa instituição passa a acontecer em 2000, então são 20 anos, né? Eu completo 20 anos do exercício da direção mais profundamente este ano. Estou completando agora 20 anos, né? Que também conversa com os 20 anos de Unicamp, que eu entrei na Unicamp como professor na Unicamp também nesse mesmo ano. Então, eu sou um artista pesquisador, um diretor, né, com um grupo de teatro, né, que existe há 20 anos fazendo um trabalho de pesquisa em linguagem cênica. Né, e, Vamos tudo, chegar nele já já. e tudo nasce nesse 99 e 2000 aí. Foi uma virada de milênio muito forte para mim, muito forte. Os astros dizem. Olha só, a Flá Flavitia está dizendo assim: nossa, Pedro, ele tem um jeito de ser um diretor, um professor bravo, um Não! charme. Eu vou falar uma coisa, Flavitia, ele é muito educado e o Marcelo coloca a gente no nosso lugar quando é necessário,
com muita educação. Eu sou a prova viva disso, porque nas épocas de Célia Helena tomei uma dele merecida, mas com muita elegância. Faz a gente ressignificar o nosso lugar de artista, de ator, de aluno e de pesquisador. Vamos falar, então, antes da gente falar da companhia, antes da gente falar do Grupo Elevador, eu queria falar de dois atores que estão muito presentes na sua trajetória. Os dois passaram por aqui e os dois citaram muito você, que é a Débora Duboc e o Gabriel Miziara, que são atores que se repetiram em trabalhos com você e de autores muito diferentes, né? Você é um cara que transitou de Pirandello a Kafka. Então, assim, o intérprete, você é um apaixonado pelos atores, você é um apaixonado pela obra, você é um apaixonado pelo corpo cênico, e aí você encontrou nesses intérpretes tudo isso. Como que é a tua relação com esses dois grandes artistas? Eu sou apaixonado pela obra e acho que a obra é uma soma de todos os elementos. Acho que todos nós nos colocamos a serviço da obra. A obra é maior do que todos nós. Para mim, essa é uma premissa muito, muito importante. Assim. E é claro que eu amo os intérpretes, porque, eu sou. Então, eu conheço bastante o lado de dentro da moeda, né? E eu gosto do material humano, né? Então, eu gosto de tentar entender as peculiaridades dos indivíduos e tentar, de alguma forma, estimular as potências dessas pessoas, né? Que são pessoas que estão sempre num estado de instabilidade, porque o ator é um bicho muito instável, no bom sentido da instabilidade, né? O que nos faz ser criativos é a instabilidade, né? Não é a instabilidade. O que nos faz para nos transformar, né, continuamente é a instabilidade, é um certo desequilíbrio, né? Então são palavras que podem ter conotação negativa, mas do meu ponto de vista só tem conotação positiva, né? Essas duas palavras, né? Instabilidade e desequilíbrio. Porque são coisas que fazem o ator se mover, né? E aí quando se estabelece uma confiança com a direção, aí é um prato cheio, né? E acho que com esses atores, a Débora foi uma companheira, né? A Débora e eu e a Débora somos da mesma geração, né? Então nós somos frutos de uma mesma seara. Nós começamos nossos primeiros passos todos, né? Sendo educados, entre aspas, numa mesma linguagem, então a gente é muito companheiro nesse sentido, né? E eu vim a dirigir a Débora depois, muitos anos depois, no Homem, a Besta e a Virtude, na peça do Pirandello, que ela me chamou para dirigir, foi uma delícia. E eu já como diretor e ela como atriz. Então, nós éramos colegas de cena ao longo dos anos 90 inteiro, de repente eu virei o diretor dela ali. Foi um trabalho muito bacana. E um trabalho lindo, solar, lúdico. Sim. E nesse trabalho específico, eu chamei o Gabriel, que era da Companhia Elevador, que o Gabriel Miziara foi da Companhia Elevador até 2012, 13. Então o Gabriel ficou com a gente 12, 13 anos. Aí em 2008, quando a gente montou o Homem, a Besta e a Virtude, eu chamei o Gabriel para compor o elenco ali, para fazer o par com a Débora Duboc. E foi muito bacana, porque o Gabriel era, entre aspas, de uma outra geração, né? O Gabriel foi meu aluno no Célia Helena, depois trabalhou no Elevador durante 12 anos, e ali ele estava começando a querer fazer o seu trabalho mais individualizado, e acho que o Homem, a Besta e a Virtude foi talvez uma porta de acesso para ele começar também a percorrer esse caminho, que foi muito bacana, e está sendo muito bacana, né? Então foi bacana, porque ali eu fui professor do Gabriel. O Gabriel estava na Companhia Elevador muitos anos. E eu e Débora éramos companheiros de trabalho lá nos anos 90. Então ali a gente tinha duas gerações que conversavam com as suas peculiaridades, né, com seus pontos de vista, com as suas criatividades. Isso criou um boom, entendeu? E conversavam com Marcelos diferentes, de gerações e de momentos diferentes. Exatamente, exatamente. E eu estava ali ao mesmo tempo, eu compreendia a maneira que a Débora processava ser como atriz, porque vinha do mesmo lugar, não é?
E o Gabriel compreendia profundamente a minha direção, porque estava comigo há, ali, naquela altura, 8 anos, cotidianamente, né? Então, esse encontro foi muito, muito interessante, realmente muito interessante. Aí tinha o Thiago Adorno também, tinha o Fernando Fecchio. Ai, Foi o uma... Thiago maravilhoso! O Thiago também já esteve aqui essa semana passada e eu fiquei imaginando, eu não, assim, que coisa maravilhosa, né? Porque nós estamos falando de 4 artistas riquíssimos e Uhum. completamente diferentes. Eu acho que essa é a grande beleza. Acho que a beleza do teatro também vem da mistura, né? Concordo plenamente. Quando eu falei do gosto eclético da música, é disso que eu estou falando. Assim. Essas diferenças no teatro são fundamentais. O teatro é uma arte que claramente ela converge e faz com que as diferenças conversem. Isso é fundamental. Por isso que o teatro deveria ser matéria obrigatória desde sempre, em todas as Nossa, escolas. devia, com toda certeza. Uhum. Vamos falar da companhia Elevador de Teatro Panorâmico? Me fala uma coisa, o É, Chico Carvalho não falou do Ricardo Terceiro quando ele falou com você aqui, não? O Chico Carvalho? falou, calma. Não. Senão eu vou puxar a orelha dele. Imagina, falou muitas vezes. É que a live do Chico Carvalho tinha uma turma dando uma pilhada nele, uns companheiros de trabalho, Ah, mas ele é? falou também, e eu quero falar. É que tem três trabalhos que eu quero revisitar já já. Tá Um, bom. um digital mais recente e o Ricardo Terceiro. Mas já que você citou esse trabalho, antes da gente falar da companhia, do Uhum. elevador, eu acho que o Chico ele tem uma coisa muito engraçada, né? O Cláudio Fontana disse que o Chico Carvalho tem um microfone dentro dele, É que ele não verdade. é um ser normal. E tem umas coisas. A Fernanda Montenegro, em uma entrevista, disse que nós temos um problema muito grande no teatro desde a morte do Paulo Outram, né? Porque nós tivemos oh, meu Deus do céu, esqueci o nome agora. O primeiro grande ator do Brasil João Caetano. João Caetano. Obrigado, muita coisa. Tivemos João Caetano, tivemos Paulo Outram e nós temos um vácuo depois disso, na opinião da Fernanda. E o Gabriel completa muito bem, né? Quando ele diz que o Chico Carvalho é a prova viva de que o Paulo Outram existe ainda, de que isso continua. E em trabalhos como Ricardo III, Peer Gynt, Hamlet, todos os outros do Chico, a gente percebe isso. Na minha opinião, tá? Sou eu que estou falando, eu acho que o Chico hoje é um dos maiores intérpretes de teatro do Brasil. Como foi para você esse processo com o Chico, que quem discorde da minha opinião não pode discordar que ele pelo menos é um grande ator de teatro, né? Olha, eu trouxe o Chico para fazer o Ricardo Terceiro, contra tudo e contra todos. As pessoas não conheciam. E aí eu estava com a peça, né, a produção estava caminhando, precisávamos de um ator, e eu indiquei o Chico Carvalho uma, duas, três vezes, até que, sim, ele conseguiu fazer o papel. E ali a gente conseguiu encontrar uma convergência, porque a fonte é a mesma, né? O Chico, ele é a segunda geração do trabalho que a gente desenvolveu nas Razões Inversas, com o Marcos Aurélio. Então, todos nós, nas Razões Inversas, fomos pupilos do Márcio, e o Chico pegou o Márcio lá na Unicamp. E ele ia fazer parte da companhia Razões Inversinhas. Né? Eu conheci ele quando ele tinha uns 20 anos. Razões Cria, vai Inversinhas, ser cria das razões. exatamente. Ele veio para isso lá atrás. E aí eu vi ele fazendo com o Marcos Aurélio o Édipo Rei, ainda se formando na Unicamp. E eu gostei muito daquilo. E aí, 13 anos depois, quando não se conseguia achar um ator para fazer o Ricardo III, eu falei, eu tenho um ator que vai dar conta disso.
E aí consegui convencer as pessoas de que o Chico seria a pessoa para fazer esse papel. E aí a língua é a mesma, né? Ou seja, porque a fonte é a mesma. Então, o meu trabalho de direção com o Chico foi sempre muito potente, porque era um jogo muito rápido e muito especial. E o Chico é um ator interessante que vai ao encontro da coisa que eu mais acredito hoje em dia no teatro, que é a questão da palavra. Ou seja, eu sou um diretor que valoriza muito a questão da palavra, a questão de um texto bem dito. E eu entendo a Fernanda Montenegro quando ela fala isso, porque ela também essa geração que está com os 80 anos hoje em dia é uma geração que fez um teatro muito apoiado na palavra, a palavra caiu um pouco em um certo desuso, né, nos últimos 20 anos, e agora a gente está batalhando para reerguer esse negócio. E o Chico, com certeza, é um cara que fala muito bem texto, porque entende muito bem texto e gosta da articulação da palavra. Né? E eu sou um diretor que gosta muito disso também, né? Então a gente se potencializou muito nesse momento, né? Tanto que foi um outro boom que apareceu e o Chico pôde aparecer para o mundo aí nesse momento. E ele aparece para o teatro, né? Claramente nesse trabalho. Né? Então é muito especial isso. Ricardo Garcia foi muito especial. Deixa eu agradecer aqui, o pessoal está aqui com a gente, Andréia de Queiroz, Dudu Pelizari, Dudu, querido, sempre emanando corações, Louro Bardot, o David Cassu, Play, Daniel FJ, eu não enxergo, viu, gente? É muita consoante, eu não consigo enxergar. Marcos Mion, Mari Goulart, Dudu Fala, Veloso. Marcos. Oi? O Marcos, querido Marcos. Olha só, Lazarato, Louro Bardot, Lazarato, melhor diretor. O Dudu está dizendo, Lazarato extrai o melhor do Chico. Seus melhores papéis são sob sua direção. Pio, Paulo, Paulo Matos. Você teve algum trabalho com o Marcos Mion, Lazarato? Marcos Mion foi meu aluno no Célia Helena. Ah, entendi. Nossa, e o Marcos é um cara, você falou da comunicação, né? É um cara que tem se comunicado com o Brasil lindamente, levado uma mensagem de amor aí através do filhote dele. Que, pelo amor de Deus, se a minha mãe souber que o Marcos Mion tá nessa live, eu vou tomar uma surra. O Marcos é um grande ator. Sabe, comigo, sabe o que a gente fez? A gente fez Marragone, do Brecht. E o Marcos fazia o Paul Ackerman, que é o papel central do Marragone. E fazia lindamente bem. O Marcos fez agora, chegou a fazer com a Letícia Spiller, o Bruno Fagundes, o Zorro, né? Tava lá no Zorro também, um musical. Exato. Ele sempre que pode, que ele tem um tempinho na agenda de apresentador, ele faz questão de voltar para o palco, né? A gente está namorando uma coisinha. Quem sabe no futuro a gente não chegue com uma coisa junto, em breve. Aê, que maravilha. Ele está dizendo aqui, ó, Lazarovski, tô aqui te ouvindo, diretor. Não, ele é um queridaço, Marcos, queridaço. Que maravilha. Ô, Mion, vamos fazer uma live, vamos contar aí como foi essa experiência de teatro e esse começo com o Lazarato aí, hein? Olha que maravilha. Vamos documentar o Lazarato aí no seu olhar de aluno e de ator aí. E depois você me conta aí, Lazarato, nos bastidores, esse projeto futuro aí. Sim, em breve. Aliás, você tem uns homens artistas maravilhosos na sua carreira aí, né? Chico, o Miziara, o Mion agora, que a gente vai sabendo que vem aí de uma essência, de uma semente que você ajudou a plantar. Apesar de você gostar da obra, gostar do texto, os artistas foram sempre bem escolhidos nos seus trabalhos, né? Ah, acho que sim. Eu acho que equipe é tudo. Equipe é muito importante, né? Eu acho que com uma equipe talentosa e afetiva, a gente faz muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Vamos falar do elevador? Vamos falar do elevador panorâmico? Vamos. Quantos anos esse menino, esse jovem rapaz? 20 anos já. 20 anos. Esse ano a gente estava armando uma coisa muito grande, né, para os 20 anos, aí veio a pandemia, então eu lembro que você falava muito no Célio dos projetos que você pensava já
para 2020, né? A gente estamos fazendo, a gente foi interrompido, mas a gente já estava ensaiando a trilogia tebana do Sófocles, que eu fiz uma dramaturgia mesclando as três peças, o Édipo Rei, o Édipo em Colono e Antígona. E esse é o projeto que vai comemorar, que vai consagrar, né, os 20 anos da Companhia Elevador, que vai ficar para o ano que vem, obviamente, mas a gente já está ensaiando, né? O que vai acontecer objetivamente esta semana, no sabadão, vai ter apresentação ao vivo lá no Espaço Elevador, mas né, só uma apresentação online, do Fronteira, que é o último trabalho nosso, um texto da Carla Quinzo, e quem está em cena é a Tati Botti e a Thaís Rossi, as duas atrizes da companhia. E é uma peça que discute a questão fronteira, né? A questão da migração, de poder passar de um lado para o outro sem impedido de passar. É uma peça que tem uma temática muito, muito importante. A gente vai apresentar online, então saibam, né? Nesse sábado agora, acho que às 9 da noite. Maravilha, eu ia falar desse trabalho, mas você chegou, algumas direções suas, alguns trabalhos foram feitos online, né? Em Casa com o Sesc também, o Eduardo fez o Cartas Libanesas, houve uma adaptação para se fazer online. Como que foi esse momento de adaptação desses trabalhos para que pelo menos mantê-los vivos em sua essência ao público? Teve o Dudu Mosri, que foi logo no comecinho, então foi meio no susto, assim, foi tudo muito rápido. E agora vai ter um quarta-feira agora, no Sesc Filho em Casa, com o Eduardo Okamoto, que é um trabalho que eu dirigi em 2008, um solo do Eduardo Okamoto, chama Eldorado, um texto do argentino Santiago Serrano. É uma peça que está muito tempo rodando aí em cartaz, já foi para fora do país, é uma peça que rodou muito e vai continuar rodando, que é a história de um rabequeiro cego que vai em busca do Eldorado, em busca de uma terra prometida. E a gente vai fazer esse Sesc Fica em Casa agora na quarta-feira, às 9h30 da noite. E aí, essa aqui a gente teve um pouco mais de tempo para cuidar, então a gente fez uma adaptação de texto boa, a gente conseguiu ver quais são a gestualidade, porque o Duda é um autor muito físico, né? Então, como a gente conseguia transformar a gestualidade na questão da palavra, a palavra conseguindo conduzir, né, tudo que acontece na cena, que não vai mais poder acontecer na cena. E o Duda escreveu um texto bonito também, uma visão narrando ao mesmo tempo que a cena acontece, que me pareceu que vai dar um molho bem interessante. Então, quarta-feira, 9h30 da noite. E sábado, quarta, 9h30, o Duda, que até a Marina está dizendo aqui, Marina Elias, Duda maravilhoso, Mandinha Queiroz, Okamoto, muitos corações. Então, quarta tem o Duda e no sábado tem o Fronteira. Fronteira do Elevador, exatamente. E o Fronteira, a gente vai manter a estrutura da peça, porque é uma peça de duas atrizes. A gente vai tentar manter a ideia do distanciamento, né, que é importante. E a peça ela já foi meio que marcada no distanciamento, porque ficava uma de um lado e outra de outro lado, tentando passar para o lado do outro, assim, sabe? Então, até essa questão do distanciamento social que imposto pela pandemia, a peça de alguma forma contempla na sua estrutura, sabe? Nas suas marcações cênicas, assim. Então a gente vai tentar Olha só, o manter. Fernando Padilha tá. É o Padilha produtor que está aqui? É ele mesmo. É ele? Ei, Padilha fez muita coisa aqui no Sesc em Ribeirão, querido. Ele está dizendo quarta-feira, às 21h30, no Sesc ao vivo. Vamos divulgar. Olha só, a minha amada esposa, Tuna Dueck, nós estávamos no encontro com a Glória Pires, ela está passando por aqui. Marcelo, querido, fala um pouco da tua paixão pelos clássicos. Shakespeare e os gregos. Oi, Tuna, querida. Oi, Padilha. Oi, Marina Elias. Ó, Só gente boa, hein, Marcelo? Te prestigiando aqui hoje. Maravilha. que bom, fico feliz, bem feliz. Ô, Tuna, sim, eu acho que
a gente estar sempre olhando para os clássicos só faz bem. Porque, com certeza, os clássicos, eles expandem horizontes, assim. Quando você se sente com temas repetidos, né, com pensamentos recorrentes, ou com visões de mundo que vão se acabrunhando, né, que vão se setorizando, vão se fragmentando, o clássico ele te coloca numa dimensão mais horizontal, assim, mais ampla, mais agregadora, né, porque um clássico ele contempla muitos aspectos, né? Então, desde os gregos, que eu sou apaixonado, tanto que o Elevador vai completar 20 anos fazendo uma trilogia tebana, né? E o Shakespeare são dramaturgias que me acompanham e cada vez mais vão me acompanhar, porque eu fui formado no teatro, digamos, pós-moderno, pós-dramático, desenvolvi muito como ator nesse lugar, dirigi muito nesse lugar, né? Mas a partir de 2010, dentro do Elevador, eu fiz uma opção mesmo, né? Tudo que eu tinha pesquisado como linguagem cênica, eu queria colocar em diálogo com as estruturas clássicas. Então, desde o jeito que você gosta, a adaptação, a tradução do As You Like do Shakespeare, eu vim fazendo muitas peças clássicas e muitos Shakespeares, né? E tragédias também. Exatamente por isso, porque eu senti necessidade de ver o quanto que essa pesquisa da linguagem ela podia conversar e potencializar o que o clássico me oferecia, né? Como base sólida, né? E acho que estou nessa até hoje e acho que não vou largar disso muito cedo, porque de fato os clássicos me redimensionam, assim, fazem com que eu tenha uma visão um pouco mais abrangente. Olha só, a Tuna está dizendo, concordo. Sou viciada em clássicos por não terem medida na expressão dos sentimentos humanos. Isso mesmo, Tuna. Não tem medida mesmo. Eu acho que o clássico é bem-vindo hoje, Pedro, por uma questão também muito séria. A sociedade está muito fragmentada, né? O mundo, ao mesmo tempo que ele se globalizou, né, ele se setorizou, né? E o clássico nos faz lembrar que nós estamos num barco caminhando, assim, e acho que eles oferecem muitos matizes que contemplam, sem perder a noção do todo, essas particularidades. Então, o clássico ele tem isso. Ele contempla a particularidade, nos dimensionando a noção do todo. E acho isso fundamental para a nossa contemporaneidade. Acho fundamental isso. Falando dos clássicos, eu queria falar de um trabalho mais recente, um jeito novo de ver um clássico e de talvez torná-lo clássico para a posteridade, que é o trabalho do Romeu e Julieta 80, onde você dirigiu dois dos grandes atores da história do teatro brasileiro. Você dirigiu a Miriam Meller e o Renato Borg, o nosso eterno rei da vela. Tem também a Carolina Fabre e o Elcio Nogueira Seixas. E eu queria saber como foi desenvolver esse trabalho tão delicado, tão gostoso de se assistir, e que a Miriam falou, eu espero que quando tudo isso passar a gente volte, porque a gente ia fazer coisas, ia viajar e veio a pandemia. Tinham coisas engatilhadas do Romeu e Julieta que teve que parar. Pedro, o Romeu e Julieta 80 é o que eu escrevi no programa, assim, vou repetir aqui de novo. O Romeu e Julieta 80, para mim, é a minha declaração de amor ao teatro. Entendeu? Assim, humildemente, é uma declaração de amor ao teatro mesmo. Por quê? Porque é a peça que fala do amor de uma maneira especialíssima. É uma peça que eu reuni esses dois atores fundamentais para o teatro moderno brasileiro, que vivenciaram todas as transformações mais profundas, vivenciaram e ajudaram na transformação e na institucionalização de cujos aspectos profundos do teatro brasileiro. Fizeram pares românticos lá no começo dos anos 60, lá na Oficina. Tanto que a ideia nasceu disso, né? Eu tinha dirigido a Miriam Meller na peça do Lagarce, eu estava em minha casa e esperava que a chuva chegasse, uma peça da Companhia Elevador, que a gente fez em 2007. E a Miriam estava no camarim se maquiando, eu estava sentadinho ali vendo ela, daí eu olhei para ela e falei, Miriam, já pensou a gente fazer um Romeu e Julieta? Você, a Julieta e o Borg fazer o Romeu?
Isso era 2007. Eu falei, vai ser Romeu e Julieta 70. E ela morreu de dar risada. Eu vou fazer a Julieta, como eu vou fazer a Julieta? Olha aqui na cara, eu vou fazer a Julieta, coisa nenhuma. Não, olha, pensa bem, pode ser muito legal. Liguei para o Borg, ele também deu risada. E depois de 10 anos, né, em 2016, eu fui ver o Borg fazendo fim de partida na casa dele e falei, Borg, é agora ou nunca, ou a gente faz o Romeu e Julieta 80, ou a gente não vai fazer mais. Eu falei, é verdade, temos que fazer esse negócio. E aí a gente conseguiu fazer. Maravilhoso. E é isso mesmo, acho que. E essas duas gerações, né, que eu tinha em cena, eu tinha o Renato Borg, tinha a Miriam Meller, tinha a Carolina Fabre, tinha o Elcio em cena. Duas gerações de pessoas que são do tablado, que compreendem o tablado, que gostam de tramar a linguagem de maneira muito livre, né, muito solta, assim, muito em chave de divertimento, né, em chave de divertimento, isso é fundamental. Então é tudo isso mesmo. E é Shakespeare, né? Ou seja, é o clássico dos clássicos, é o cara que nos diz profundamente em qualquer circunstância, né? E é uma peça que começa, é uma peça linda, o Romeu e Julieta, porque é uma peça que tem os dois primeiros atos. O Shakespeare começou a escrever em chave de comédia, né? Comédia do jeito do Shakespeare, né? E aí a partir do terceiro ato começa a virar para a tragédia, então é uma peça que começa solar e acaba lunar. É lindo, assim, tudo é muito forte ali, né? E eu sou muito reverente a esses atores. Eu acho que a nossa geração toda tem que tirar o chapéu, porque essas pessoas que hoje em dia estão nos 80 anos de idade para frente, são de fato as pessoas que propiciaram a gente estar hoje no teatro. Veja quantas coisas o Borg fez nessa Eles pandemia. abriram as avenidas pelas quais a gente transita, da É, mesma forma que você manteve aberta para a é minha isso aí. geração e eu já para outras, né? É isso aí. E são incansáveis, entendeu? Eles têm 85 anos de idade e querem estar no tablado, querem estar no palco, entendeu? A vida é toda ali. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Fernando Padilha está dizendo, eu quero levar Romeu e Julieta 80 para o Teatro Morumbi Shopping. Se Ué, Deus quiser. tá esperando o quê, Padilinha? Só chamar, velho. Só, a Kiara está dizendo, Kiara Lars, ainda com sessão do Teatro Municipal. Olha só, eu quero. Nosso tempo está acabando, meu Deus. E eu não posso deixar de falar do pesquisador. Eu estou com o teu livro aqui, ó. Mas, Campo de Visão, ele está sempre comigo. Viu, dona Tunes, se você estiver por aí ainda, ó, porque eu sou outro diretor após. É quase um dicionário, viu? Eu acho que da próxima vez você tem que fazer o Campo de Visão via dicionário, para toda vez a gente ir lá buscar, quase um eba, guia. E eu vou queria que fazer. você falasse um pouco desse trabalho, de uma visão contemporânea. Você traz um novo olhar para o trabalho com o ator e o jeito de ver o intérprete e as partituras dele. Como foi essa pesquisa? É uma pesquisa que não acaba, né? O campo de visão, o campo de visão é. Se eu vou oferecer alguma coisa para o teatro, para mim é o campo de visão. O campo de visão é a minha. É o que eu quero entregar para o teatro, né? No sentido mais genuíno do termo, assim, né? Porque o campo de visão, na verdade, ele é um sistema que faz a gente entender a vida até, porque ele discute autoridade, autoridade, ele discute relação indivíduo e coletividade, que são coisas fundamentais. Ele é improvisacional, ele é coletivo, ele é fluídico, ele é dinâmico, ele potencializa o intérprete. E eu faço o campo de visão porque eu me senti como ator muito forte quando eu fiz isso pela primeira vez. Foi lá nos anos 80, entendeu? De um jeito que o Max deu para mim de maneira muito incipiente. Eu peguei esse negócio para mim mesmo e comecei a desenvolver em sala de trabalho. Aí quando a gente cria a companhia elevador, eu tive um grupo de pessoas dispostas a mergulhar nesse processo. Então, são 20 anos de pesquisa ininterrupta. Esse livro é de 2011, pensa, eu estou em 2020, já aconteceu muita coisa nesses 9 anos. Eu tenho que ter uma nova edição para agregar novos valores. O espetáculo Ifigênia, por exemplo, que é um espetáculo que foi todo feito em Campo de Visão, uma tragédia grega, toda feita em Campo de Visão. O Não está no... espetáculo já merecia um livro, quem dirá esses outros tantos anos que você
implantou, porque você, depois do livro, você já implantava, mas após a publicação, você tem como agora relatar a implantação dela durante esse período, né? Exato, essa é a ideia. A minha livre docência, que eu já tenho ela quase toda escrita, e quem sabe um dia eu consiga defender a livre docência da Unicamp, é exatamente sobre isso, né? O campo de visão depois de 2011 até os dias de hoje, que eu quero também publicar e talvez republicar agregando a esse que você tem na mão. Eu não queria fazer dois livros, eu queria fazer uma republicação desse, só que somado com o que eu já tenho escrito desses últimos 9 anos, entendeu? Olha só, vou fazer um relato aqui. Quem tiver aí de ator, pessoal de teatro, quem não leu esse livro, não leu uma visão importante, contemporânea, jovem, do jeito de se fazer teatro e de interpretar. Eu acho que todo ator que quer dirigir, todo diretor e todo intérprete tem que ler O Campo de Visão, do Exercício e Linguagem Cênica do Lazzarato. E uma parceria, mais uma das suas parcerias lindas com o Célio Helene e com a Lígia, né? Ah, foi lindo. Quando a gente foi publicar, eu consegui uma parte do dinheiro pela FAPESP, e aí eu bati lá na escola e falei, Lígia, dá para fazer pelo selo? Ela falou, lógico, com o maior prazer, daí abriu espaço. São essas relações cultivadas em anos, né? Muitos anos, né? É muito bonito isso, né? Essa continuidade, né, das coisas, né? Acho que o trabalho em teatro faz isso, a gente vai criando muitos laços, né? Muitos laços, né? Isso é muito Sim. bonito. Lazzarato, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui e ela foi batizada, tá? Ela é catalogada, ela tem um nome, é a pergunta Cláudio Fontana. E aí todo Ah, mundo tem que responder. E o Cláudio Fontana falou, pergunta para o Lazzarato, porque eu quero saber a opinião dele. A pergunta Cláudio Fontana é, Marcelo Lazzarato, live é teatro? não, live não é teatro, mas live é uma possibilidade de expressão artística tão genuína quanto o teatro ou qualquer outra manifestação artística. E é muito significativo que a gente, neste momento, tenhamos conseguido continuar criativos, porque isso, para mim, é o mais importante. Teatro, como eu entendo basicamente, por isso que eu respondi não categoricamente, mas isso tanto se me dá, dê o nome às coisas que você quiser dar. O mais importante é conseguir se manter criativo frente a qualquer circunstância que a vida nos apresente. Né? Eu acho isso é fundamental. Né? Criativo. E interagindo com as pessoas de algum jeito. Né? Interagindo com as pessoas. E o teatro, ele precisa, obviamente, desse elemento presencial, de alguma forma, mas saiba que, mesmo mediado por esses aparelhinhos todos, a gente sente, a gente percebe as frequências energéticas dos indivíduos, né? Presencialmente. Eu sinto se a pessoa está comigo, se a pessoa não está comigo, entendeu? Dá para sentir. Há mais mistérios, Horácio, entre céu e terra do que sonha a nossa filosofia. Van. Ó, temos 1 minuto e 30 segundos e tem a última pergunta, que se você descer aí, sair no portão da sua casa, descer teu prédio, no meio do quarteirão, você vai encontrar um garoto ou uma garota, um homem ou uma mulher, que nunca foi ao teatro. Se um deles virar para você e falar, Marcelo Lazzarato, por que eu devo ir ao teatro? O que você responderia? Você deve ir ao teatro porque é uma experiência única, indivisível, mas socializável. Querido, muito obrigado por esse bate-papo e por se organizar aí para que a gente mantivesse esse registro aqui. Mestre amado, eu espero encontrá-lo logo
para podermos falar mais de arte, mas de forma presencial quando tudo isso passar. Muito obrigado, Pedro. Você é muito bom entrevistador, cara. Parabéns. Você manda muito, Obrigado, obrigado. muito bem mesmo. Muito bem mesmo. Adorei estar aqui mesmo. E agradeço Logo, quem veio aí. logo Adorei. estaremos juntos. Vai cair mesmo. Turma, Fernando, todo mundo. Lázaro, obrigado. Beijo, gente. Valeu, valeu mesmo. Valeu. Tchau.